tempos de vazio espiritual, deserto, aflição, falta da vida e distância do Senhor, né? Que nós possamos ser sedentos, mas sempre perto do Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Onde a fé parece ressecada e as orações não são respondidas. Quantas vezes nós oramos e acho que não está sendo respondidas as nossas orações, mas está. Deus está preparando, Deus está trabalhando, né? Deus trabalha nos mínimos detalhes. Deus não é um Deus que faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Nós precisamos saber esperar, né, a resposta do Senhor. Águas torrentes simboliza o derramamento do Espírito. A fonte de vida, purificação, renovação que sacia a sede interior e traz fertilidade espiritual, como rios que brotam onde havia aridez, né? Quantos de nós chegamos na igreja, né, ainda não convertidos, mas secos, áridos, né? Quantas vezes algum chega e fala assim, ai, que nada, isso aqui é como outra qualquer. Mas não, Deus é o Deus que derrama água para brotar coisas novas em nossas vidas, né? Você que chegou aqui, às vezes, hoje, desanimado, achando que Deus não tem te respondido, não tem olhado por você, saiba, meu irmão, que Deus está te aguando, está jogando água sobre vocês, e logo, logo você florescerá. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Ah, isso é maravilhoso. Quando eu vejo a vida da Laura e do Davi, eu falo, Senhor, como tu és lindo. Me deu uma família linda, maravilhosa. E eu espero um dia que eles também saibam passar esse teu amor. Que todos nós aqui possamos transbordar esse amor entre todos nós, de nossa casa, nossos vizinhos, naquele que espera uma palavra do Senhor, né? O Espírito é bênção. Deus não apenas restaura o indivíduo, mas estende a sua graça e favor sobre as futuras gerações, prometendo vida abundante e crescimento. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, tu és bom. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. É crescimento de vida, irmãos, né? O resultado do derramamento do Espírito é vida abundante, vitalidade, viu, dona Heroína? Crescimento, transformando as pessoas em árvores frondosas, né? Como salgueiros que prosperam perto de fontes de água. A senhora é um salgueiro. A senhora prosperou, a senhora cresceu, trouxe tua filha, tua neta para a presença do Senhor, né? E Isaías 44:3, só para terminar, não levar muito mais tempo, é a poderosa mensagem de esperança, mostrando que Deus quer suprir as necessidades espirituais mais profundas do seu povo, trazendo renovo, bênção e vida abundante, tanto para eles quanto para seus filhos, onde antes havia sequidão e deserto espiritual. Que Deus possa tocar em cada um nesta manhã e saber que nós somos broto, mas nós podemos ser salgueiros, né? Nós podemos nos derramar diante do Senhor e entregar nossas vidas mesmo nas mãos dEle, né? E que haja prosperidade na tua igreja, né? Que a água seja derramada sobre nós mesmos, para que nós floresçamos na igreja em Amparo, que nós possamos derramar nossas raízes pela cidade de Amparo, Jaguariúna, por onde nós andarmos, que nós possamos ser mesmo, né? Um salgueiro frondoso, né? E não se iludam. Quando o inimigo vier no teu ouvido, ai, minhas orações não estão sendo ouvidas. Estão. Só que Deus tem um jeito especial para lidar com cada um, né?
Então, que Deus esteja conosco nesta manhã e que o Espírito Santo mesmo toque cada um de nós nesta manhã, né? Que Ele tenha liberdade, dê liberdade, Senhor. Fala para Ele, Senhor, eu quero ser uma árvore frondosa, eu quero me espalhar, né? Eu quero dar sombra para aqueles que precisam de acalanto nesta manhã, acalento, né? Acalento nesta manhã, né? De amor, né? Ter palavras, né? Sensíveis para o teu irmão. Né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra, Senhor, é magnífica, Senhor. As tuas promessas, Senhor, são lindas, Senhor. Precisamos, Senhor, conhecer mais de Ti. Queremos, Senhor, ser mesmo, Senhor, como salgueiro, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos, Senhor, ser usado por Ti, ó Deus. Já sabemos, Senhor, das Tuas promessas, né, em nossas vidas. Queremos, Senhor, agora que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos tocar. Oh, Deus, fala, Senhor, conosco nesta manhã, Deus. Aonde, Senhor, não há esperança, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã trazer, Senhor, esperança. Que o Senhor possa usar, Senhor, cada louvor aqui, Senhor, a palavra, Senhor, que o Senhor já preparou para nos entregar nesta manhã, Senhor, da certeza, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. Nós cremos, Senhor, nela, Senhor. Nos ajude, Senhor, a suportar, Senhor, dias difíceis, Senhor, com alegria, Senhor, com a esperança, Senhor, como está na Tua palavra, ó Deus. Derrama mesmo, Senhor, sobre o Teu povo. Águas, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Toca-nos, Senhor. Limpa, Senhor, onde precisa ser limpo, ó Deus. Nos dê, Senhor, alegria, Senhor, em dias difíceis, Senhor. Oh, Deus, nós te amamos, Senhor. A Tua palavra, Senhor, as Tuas promessas para nós é maravilhosa, Senhor. Dê-nos, Senhor, certeza de tudo aquilo, Senhor, que nós esperamos, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor seja louvado e adorado, Senhor, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, irmãos, nós vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos, né? Que Deus possa estar também providenciando tudo na nossa área também financeira, né? Aqueles que estão precisando de um emprego, né? Que Deus possa estar. Vou chamar o Ministério do Louvor para já estar na frente. Enquanto eles vão louvar, vocês podem trazer seus dízimos e ofertas. Vamos orar também. Senhor Deus, Tu tens suprido, Senhor, todas as nossas necessidades, mesmo aquelas, Senhor, que achamos, Senhor, que o Senhor não preparou, Deus. Mas nós sabemos, Senhor, no fundo, que o Senhor tem olhado, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, Senhor, encher as despensas, Senhor, daqueles que se encontram vazios. Oh Deus, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, o emprego para aqueles, Senhor, que estão desempregados, Senhor, que estão à busca, Senhor, de um melhor trabalho, Senhor, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, de tudo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oh Deus, obrigada, Senhor, por aqueles, Senhor, que tem o coração aberto, Senhor, entendimento, Senhor, que o dízimo e oferta para a Tua casa, Senhor, é para crescimento também da Tua obra, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada valor aqui depositado nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, a administração, a área financeira, Senhor, para saber usar, Senhor, Teus dízimos e ofertas, Senhor, para o melhor, Senhor, para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos entregar as ofertas, louvar com alegria.
Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Amém, Deus, te adoramos pelo que tu és, não pelo que o Senhor pode nos dar. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. E essa bondade e a misericórdia do Senhor durarão por todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. E nós habitaremos na casa dele por longos dias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Deus, tu és fiel o tempo todo. Te amo, Deus. Te amo, que me guia em meio ao fogo e a escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo
bondade sempre nos segue, Deus. O Senhor nos dá livramentos que a gente às vezes nem vê, mas o Senhor está sempre conosco. Que me guia em meio ao fogo e a escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Deus, por tua bondade, Senhor. Muito obrigada, Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus é fiel e a tua voz chama a gente para caminhar com Ele sobre as águas. Chama a gente para ir cada vez mais fundo com Ele. Faça dessa música sua oração nessa manhã. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E
ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre meus temores, meus medos. meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Guia-nos pelas águas, Deus. Faça-nos ir mais fundo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve cada vez mais fundo. Guia-nos pela tua poderosa mão, Deus, além das águas, além de qualquer medo, além de qualquer preocupação. e a vida que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, muito obrigada, porque sabemos que a tua mão poderosa, a tua mão forte sempre está sobre nós. E o Senhor sempre nos guia para o caminho perfeito. O Senhor sempre nos guia além das ondas. Por mais que ondas gigantes venham à nossa frente, o Senhor consegue nos guiar e a gente consegue andar por entre as ondas, andar por cima das ondas. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada que o Senhor possa estar conduzindo o restante desse culto, tirando toda distração, que o Senhor possa encontrar corações férteis para receber a tua palavra. Todo mundo consiga prestar bastante atenção. Esteja sobre a vida do pastor Vinícius, que ele possa falar o que vem direto do teu trono, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre nós. Nesse tempo nós queremos verdadeiramente adorar ao Senhor, adorar ao nosso Deus, engrandecer aquele que vive e reina eternamente. Eu quero te convidar, meu irmão, para chamar as nossas crianças aqui. Eu quero te convidar a orar pela vida delas, clamando da bênção, do poder, do amor do Senhor pela vida delas neste tempo, pela vida da Beth também, que estará ministrando a elas nesse momento. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Eu quero te convidar a orar por elas nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela vida das nossas crianças, te agradecemos pela vida da Beth. Quero clamar para que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre a vida da Laurinha, da Helena, que em nome de Jesus, Deus, elas possam ser ministradas pelo Senhor neste tempo. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa ministrá-la com graça, com vida, com alegria, e diariamente fazendo crescê-las para a honra e glória do Senhor, Pai. Clamo pela vida da Beth, pelo estudo que ela preparou, pela aula que ela tem preparado no Senhor, e que em nome de Jesus ela possa ser instrumento do Senhor para abençoar a vida das nossas crianças, e que em todo o tempo, Jesus, a tua graça, o teu amor, a presença gloriosa do Senhor possa estar e permanecer sobre elas. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nós que permanecemos aqui, eu quero te convidar a encerrarmos hoje o nosso percurso aí que nós temos feito pelo Sermão do Monte. E eu quero te convidar a, nesse tempo, nós podermos fechar e clamarmos a Deus para que Ele possa continuar a ministrar sobre nós da sua presença. Então eu quero te convidar você nesse momento, meu irmão, a abrir a sua Bíblia comigo e deixar a sua Bíblia aberta no texto de Mateus 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Eu quero então, a partir desse texto, meditar com os irmãos. Mateus, capítulo número 6, todos nós juntos aí. Agora você segura aí, me acompanha um pouquinho, que nós vamos passear um pouco sobre esse texto. Então não feche sua Bíblia, porque se você precisar ou acompanhar por aí ou por aqui, nós vamos passar. Mas eu quero te lembrar de algo que nós temos falado nesse tempo, como nós temos conversado nesses últimos dias. Isso tem percorrido tudo que nós temos falado. O Sermão do Monte, ele não é em nenhuma perspectiva algo opcional, mas como nós temos falado a partir disso, ele é o padrão de um discípulo e de uma discípula de Jesus. Ele é a essência de tudo que somos como discípulos e discípulas de Jesus. E aí, se você lembrar, nós falamos o porquê então nós devemos falar e relembrar e compartilhar sobre o Sermão do Monte, porque é um chamado radical para todos nós.
também faz parte da nossa identidade, constrói a nossa identidade como discípulos de Jesus, além de ser um desafio que nós temos de sermos um povo diferente. Você não foi chamado para ser igual às pessoas do cotidiano, a ser igual às pessoas do mundo. Se você está sendo igual às pessoas que vivem e servem a outros deuses, a outros ídolos, ou até a elas mesmas como ídolos, você está vivendo de uma maneira que o próprio Sermão do Monte diz que é contrário ao Evangelho de Deus, que é contrário ao Evangelho de Jesus. Então, a partir disso, quando olhamos, nós entendemos que ser radical é voltarmos à raiz do Evangelho, que é exatamente isso que significa a palavra radical, porque muitas vezes nós tratamos de forma pejorativa essa palavra, e não entendemos que radical significa aquilo que está enraizado na base, nas raízes, aquilo que está apegado às raízes. Então, se nós queremos ser cristãos verdadeiros, nós precisamos estar apegados, enraizados às raízes do Evangelho. E Jesus, no Sermão do Monte, ele traz para a gente exatamente essas raízes do Evangelho. Se você lembrar, nós falamos primeiramente sobre o ambiente onde Jesus trata sobre a nossa vida, a essência desse cristianismo. Depois trata sobre o nosso coração, que foi a pregação de semana passada, e hoje nós vamos falar sobre radical nas escolhas. Jesus foca a motivação. E Jesus ele está falando exatamente sobre isso no capítulo 6, que leremos. E é interessante que no capítulo 6, do capítulo 5, que foi das duas primeiras pregações, nós vimos Jesus tanto trabalhando a essência do cristianismo, das bem-aventuranças, de como nós sermos bem-aventurados, de como vivermos como sal e luz, como sendo a essência de todo cristão, também de como nós devemos e como Jesus foca o nosso coração ao ser muito duro na continuação do capítulo 5, ao falar sobre esse coração que precisa estar inclinado, rendido, prostrado a Ele. Aqui nesse capítulo 6, Jesus vai então começar a exemplificar, ou a pôr em prática aquilo que Ele estava falando. Percebe? Se nós formos cristãos só de ouvirmos falar, ou só por aquilo que nós sabemos, eu sei que está errado. Se você sabe que está errado e você não alinha a vida, você está jogando sobre si condenação, porque Jesus encerra o capítulo 7, que fecha o Sermão do Monte como um todo, e ele diz: olha, vocês serão sábios. O sábio construtor é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, ouvir sem praticar, Jesus te chama de tolo, nécio em algumas versões. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio as tempestades, os ventos fortes vieram e a casa ruiu. E aí ele mesmo diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é considerado alguém sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós olhamos sobre isso, Jesus, no capítulo 6, ele passa da ética relacional para a vida devocional. Então, Jesus, ele está trabalhando sobre essas questões relacionais no capítulo 5, agora ele entra no nosso cotidiano, e ele vai muito a fundo nas nossas motivações. Então, ele começa a nos fazer entender sobre essas perspectivas, seja materiais, como lidamos com isso, e ele também expõe a hipocrisia daqueles homens e mulheres em relação à idolatria ao dinheiro. Então, nesse capítulo, Jesus ele vai trabalhar sobre 3 ênfases principais: devoção, simplicidade e prioridade. 3 perspectivas que precisam essencialmente estar no nosso coração. Então, quando nós olhamos a partir disso, nós vamos ver que
Sermão do Monte, Jesus ele pergunta, questiona as nossas vidas. Ele vai nos fazer levar para que nós possamos viver como verdadeiros cristãos. E 3 perguntas precisam estar no nosso coração: para quem nós vivemos, para quem nós estamos fazendo o que fazemos, quem é o nosso público e quem é o nosso Senhor. Essas 3 perguntas talvez deveriam resumir a nossa vida. Todas as vezes que fazemos algo, nós deveríamos nos perguntar para quem nós vivemos, quem nós queremos que assista e quem é o nosso Senhor. Então nós vamos conversar a partir dessa perspectiva sobre essas características. E aí eu quero reafirmar mais uma vez, Jesus ele não nos chama para um evangelho cosmético, ou para um evangelho estético de status. Jesus não nos chama para que nós coloquemos nas nossas redes sociais, ou para que nós coloquemos em alguns lugares aquela frase, né, cristão, aí logo embaixo nós colocamos signo, aí você não entendeu nada do cristianismo. Mas muitas vezes nós vemos essa perspectiva de pessoas que vivem sobre status que o coloque, que dê alguns ambientes de graça, de proporção, de alcance para ela. E então, hoje em dia, como nós vivemos um hype do evangelho, o evangelho está em alta, em muitos ambientes é legal ser evangélico, é legal ter um propósito. Um dos livros mais vendidos nesse ano, principalmente no Brasil, no mundo também teve muito acesso desse tipo de conteúdo, mas hoje em dia é um dos livros mais vendidos no Brasil, e pasmem vocês, muitos por não cristãos compraram, Café com Deus Pai, já estão lançando 2ª, 3ª, 4ª edição daquele livro, porque eles entenderam que nesse momento da história está no hype, está na chama de todo mundo, está como um status, você ter um propósito, você ter princípios, você ter valores, está começando a voltar a estar em alta. Aí Jesus não nos chama para um evangelho de status, ele nos chama para um evangelho de transformação profunda de caráter. E aí então Jesus ele começa no capítulo 6 a tratar primeiramente a nossa devoção. Ele começa a tratar como e quem somos em relação a Deus. E aí então no texto que nós leremos, e você pode acompanhar Mateus 6, de 1 a 18, diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está no céu. Quando, porém, você der esmola, não fique tocando a trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entra no seu quarto e fecha a sua porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E este, jejuando, e sim ao Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando, porém, jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para parecerem aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém. Na primeira parte desse texto, quando Jesus vai trabalhar a nossa devoção, é interessante que ele trabalha sobre 3 perspectivas: esmola, oração e jejuar. E ao trabalhar essas 3 perspectivas desse texto, nós conseguimos enxergar claramente a ênfase e o direcionamento de Jesus para combater uma crise existencial de algumas pessoas. Hipócritas, atores, performistas que transformam a fé num teatro. Então Jesus, ao trabalhar sobre essas 3 perspectivas, ele vai completamente contra, ele bate de frente com aqueles que tentam fazer da fé uma performance para se mostrar. Por quê? Naquela época, os fariseus faziam isso de forma muito... Jesus está confrontando principalmente os fariseus. Ele está dizendo: olha, aprenda uma coisa. Se você quer ter plateia, se você quer ser visto pelos homens, e isso vai te satisfazer, tudo bem, a sua recompensa já está ganha. Mas, se você está fazendo, ou está dizendo que está fazendo para Deus, mas quer plateia dos homens, aí você está vivendo em hipocrisia. Por quê, meu irmão? Jesus começa então a trabalhar essa perspectiva, porque muitas vezes nós podemos dar ou fazer as coisas certas com a motivação errada. E tem uma frase que o pastor já tinha constantemente falado na minha adolescência. Tem um Salmo 25:14, que diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E quando nós olhamos para esse texto, ele deixa uma clara intencionalidade no texto. Intimidade gera serviço, mas serviço não gera intimidade. Você não foi chamado para trabalhar para Deus simplesmente. Deus não precisa do seu dom, do seu talento, da sua motivação. Se Ele quisesse o seu dom, o seu talento, se a ênfase fosse o seu dom, o seu talento, aquilo que você pode fazer, Ele tem os anjos que fariam muito melhor que a gente. E não precisaria nem ter o trabalho de lidar com os nossos gênios. Os anjos fariam tudo excelente, não teria nem a crise de lidar com as nossas inconstâncias de humor. Seria muito mais fácil o processo. Então, se Deus espera e deseja simplesmente o que nós podemos fazer, então Ele está longe, ou se nós achamos isso, nós vamos entrar numa lógica errada da palavra de Deus. Mas Deus deseja nos ter. E aí está a ênfase da devoção. Devoção não é sobre o que fazemos, mas sobre quem somos enquanto estamos fazendo.
Quem é você quando está fazendo as coisas? Quem é você quando está dando esmola? Quem é você quando está orando? Quem é você quando está jejuando? E nós podemos aplicar em todas as perspectivas da vida. Quem é você quando está trabalhando? Quem é você quando está com a sua família? Então, quando Jesus traz esse ponto para nós, ele está dizendo, olha, nós podemos agir de duas formas. Agir como se a nossa motivação fosse o alvo. Agir como se o nosso trabalho fosse o alvo. E aí, então nós faremos muitas coisas para Deus, e provavelmente nós encontraremos igual aquele segundo filho pródigo de Lucas 15. Quando o pai reencontra o primeiro filho que era pródigo, aí o segundo fala, pai, eu estou aqui, trabalho para você, eu faço de tudo para você, e você nunca me deu um cordeirinho. E aí o pai, que representa Deus, olhou para aquele homem, para aquele filho, e falou, olha, tudo que eu tenho é teu, você que não desfrutou. E muitas vezes nós podemos ser pessoas que não desfrutam da presença de Deus. E esse é o grande ponto que o texto trabalha aqui, devoção. É sobre aquilo que nós fazemos quando nós não estamos na igreja. O que seria, gente? É muito fácil nós sermos devotos de Deus na igreja. É muito fácil nós expressarmos devoção no meio da igreja. Por quê? Porque tem um ambiente preparado, músicas que nos levam para isso, pregações que nos levam, tem um ambiente todo que nos converge, é muito bom. Nós normalmente oramos para que Deus livre a gente dos problemas, traga paz, traga graça. Então é bom demais estarmos neste lugar. Mas a grande essência do Evangelho é que Deus deseja estar conosco e viver essa mesma vida quando nós saímos deste lugar. Porque você passa 2 horas, se você vir bastante na igreja, talvez você passe 2 horas no domingo, talvez você passe mais 1h30 na terça-feira, talvez você passe na quinta-feira mais 1 hora com a gente. Se você for nos grupos pequenos, talvez você passe mais umas 2 horas. Aí você divide isso pela sua semana. Você passa muito mais tempo em outras atividades, na vida comum, e muitas vezes nós não conseguimos ser devotados a Deus, nós não conseguimos viver devoção a Deus na nossa vida comum, no nosso cotidiano. E aí então Deus ele está brigando exatamente sobre essa perspectiva. O discípulo radical não vive para impressionar pessoas, não vive para impressionar status, ou não vive para acrescentar ambiente, mas ele vive para se relacionar com Deus. Porque no final das contas, Deus não unge as nossas máscaras, mas Deus unge corações rendidos. Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará, como diz a sua palavra. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, uma vida devocional, devotada a Deus, de devoção ao Senhor, é uma vida onde nós vivemos tudo o que nós fazemos para glorificar a Deus. E aí então, a primeira pergunta volta em cena: para quem você tem vivido? Para quem você tem vivido quando você sai da igreja? Porque na igreja, como eu disse, é legal. Todo mundo tem a tendência de mostrar a sua melhor versão na igreja. E normalmente o que as pessoas fazem é que quando está mal, as pessoas não vêm na igreja. Quando está mal, estou irritado, estou bravo, briguei com alguém, não vou na igreja. Então normalmente nós mostramos só a nossa melhor versão na igreja. Mas a grande pergunta que precisa estar no nosso coração é: para quem nós temos vivido a nossa vida, não nosso tempo de igreja? Para quem nós temos vivido o nosso cotidiano, com a nossa família, enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos vivendo a vida comum, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos na academia, enquanto nós estamos no supermercado, enquanto nós estamos fazendo qualquer atividade? Para quem tem sido a nossa vida? Ser
devotado a Deus, ter uma vida de devoção ao Senhor, é viver uma vida devocional, onde toda a nossa vida converge para Deus, onde todas as nossas escolhas convergem para Deus. Então Jesus está nesse texto confrontando essa essência. Ele está dizendo: ei, você está dizendo como os hipócritas, fariseus, que dão esmola para ser vistos, que fazem tudo para aparecer, mas você não tem vivido a vida. E um verdadeiro discípulo precisa viver a vida como um verdadeiro cristão. E aí então Jesus muda o ponto para nós, e aí ele então entra em mais uma coisa que às vezes é espinhosa para nós, que ele começa a trabalhar sobre dinheiro. E aí então Jesus, ao continuar esse ponto, ele está falando: olha, você e eu precisamos viver primeiramente devotados em uma vida devocional ao Senhor, mas essa vida precisa ser em simplicidade e contentamento. E aí então Jesus bate numa das grandes crises que muitas vezes nós temos dificuldade de viver. Quando nós tratamos o secreto, Deus então ele começa a tratar os segredos do nosso coração, e a forma como nós lidamos com coisas que podem nos aprisionar, porque nós sabemos que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então Jesus ele continua esse texto, ele diz: olha, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões vão trazer a Deus e a mamon. E é interessante que Jesus, ao trabalhar essa perspectiva, Jesus ele vai um pouquinho mais fundo ainda no nosso coração. E ele então começa a trabalhar sobre a forma como nós lidamos com os recursos no nosso cotidiano. E é interessante, porque muitas vezes nós não entendemos esse texto, e eu já vi, e eu até já cometi esse erro, de algumas vezes pregar uma parte desse texto de forma isolada. Pegar a parte sobre os olhos, são candeia da alma, em algumas versões, a versão que a Cléo gosta vai falar isso, a revista atualizada. Mas como nós olhamos nessa perspectiva, nós muitas vezes temos a tendência de pegar os olhos, são as lâmpadas do corpo, se os olhos forem bons, e aí então nós aplicamos de uma forma diferente do que eles entendiam na Bíblia. Mas para um judeu, é muito fácil o entendimento dessa perspectiva, porque todas as vezes que você falava sobre olhos na perspectiva do dinheiro, o judeu ele entende uma perspectiva: olhos bons são generosos, e olhos maus são avarentos. A cultura judaica traz esse princípio para eles. Por quê? Porque o judeu tem essa perspectiva, na forma cultica, na forma de vivenciar o reino de Deus, eles vivenciam sobre essa perspectiva. Percebe? Que muitas vezes nós, pela distância geográfica, nós não entendemos o como eles viviam isso. A lei foi instituída para os judeus, tratando o coração, e a forma como eles lidavam com as coisas, e os judeus, eles eram inspirados e obrigados pela lei a cumprir em alguns ambientes ritualísticos, que o faziam entregar 33% de tudo o que eles ganhavam na mão. O dízimo, que é uma das partes dessa entrega, que significa 10%, a palavra dízimo em si, era só uma das partes das entregas. Por quê?
porque além do dízimo, eles deveriam entregar uma oferta aos sacerdotes, aos levitas, eles deveriam entregar uma oferta aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, eles deveriam compartilhar, e na medida anual, eles entregavam 33% de tudo que caía na mão deles. E aí então essa cultura de, se os olhos forem bons, significa, olha, se você conseguir ser generoso para entregar o que Deus pede, para sustento não só da sua comunidade, do ambiente sacerdotal, mas da sociedade. Aí então, você será generoso. Mas se os olhos forem maus, para ele significava sobre como nós pervertemos esse princípio e queremos reter muitas coisas. Então Jesus, ao trabalhar isso, ele está dizendo, olha, o que realmente ocupa o nosso desejo, a nossa energia, a nossa confiança. Porque ao trabalhar esses 3 princípios, ele está questionando eu e você, e ele está dizendo, olha, aonde nós estamos? Qual é o desejo do nosso coração? Porque ao bater nesse problema, ele está nos ensinando que o problema real não é ter as coisas, ou ter riquezas, ou ter posses. Porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e é extremamente simples, extremamente generoso. E eu conheço muito pobre e avarento. Muita pessoa que não tem nada, mas é orgulhoso. E muitas vezes nós não tratamos do que é essencial. Então Jesus, quando ele está dizendo sobre isso, ele está dizendo, olha, quem vive para acumular coisas, enxerga pessoas como meios. Os avarentos enxergam as pessoas como um meio dele ganhar mais dinheiro. Enxerga o seu patrão como um meio dele enriquecer, enxerga as coisas que estão ao seu redor como um meio dele alcançar o seu propósito de ter muito dinheiro, e não enxerga a vida com a perspectiva certa e correta, não enxerga o trabalho com a perspectiva certa e correta. E aí então Jesus, ele está tratando exatamente isso. Ele está falando, olha, você e eu não podemos em nenhum momento servir a 2 senhores. Nós não podemos em nenhum momento servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque Mamon também exige sacrifícios. Como um ídolo, ele também exige devoção e confiança. E as pessoas que nós sabemos ao nosso redor que confiam no dinheiro, que vivem pela lógica do dinheiro, que vivem pela lógica avarenta, nós sabemos que o coração deles não se preocupam com as pessoas. Nós sabemos que o coração dessas pessoas não se preocupa em cuidar dos outros. E aí então Jesus, ele está trabalhando essa perspectiva para a gente. Ele está dizendo, olha, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, avarentos, orgulhosos, não cuidarem daquilo que é essencial, todo o seu corpo será ruína, será trevas. Então Jesus, ao trabalhar essa perspectiva, ele está nos convidando a olhar como nós lidamos com finanças. Ele está nos convidando a olhar sobre como nós lidamos com a vida. Eu lembro que eu fui ensinado sobre esse princípio, graças a Deus, minha mãe, mesmo não sendo convertido, até os 15 anos de idade, minha mãe, ela era Caxias. Então, era aquela assim que constantemente ensinava, pegava a gente, falava, ó, galera, dízimo, oferta, serviço, ajudar as pessoas. Ela era Caxias. Eu lembro que no meu primeiro salário, tinha 11 anos de idade, peguei minha bicicletinha, porque foi na época que eu mudei para a 5ª série, e aí comecei a estudar à tarde. E aí eu pegava uma bicicletinha pequenininha que eu tinha e fui trabalhar entregando jornal na minha cidade. E fiquei 8 meses entregando jornal na minha cidade. Depois eu fui para fora, fui jogar bola e naquele momento foi muito bom. Mas eu lembro que eu ganhava R$60 por mês. Eu achava aquilo o máximo. Era um salário extraordinário. Para mim não tinha nada.
Primeira vez que eu comprei um tênis com meu dinheiro, parcelei lá na conta do meu pai em 6 vezes. Aí eu tive que ficar pelo menos 6 meses trabalhando, né? Que tinha que pagar as parcelas do tênis. Mas eu lembro que minha mãe, ela sempre ensinava muito sobre isso. E a minha alegria era entregar lá os R$ 6 do dízimo, entregar a oferta. Aí eu lembro que no primeiro Natal, eu comprei pela primeira vez um panetone, entreguei para uma família que era ajudada da igreja. Foi quase todo o salário, só naquele panetone. Mas aquela alegria do meu coração era muito grande. E muitas vezes nós não entendemos a beleza do evangelho. Eu lá em casa, nós entregamos nosso dízimo, nossas ofertas. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar na nossa casa, que essas são as primeiras coisas que saem, a primeira coisa que está no nosso orçamento. Por quê? Porque eu gasto com um monte de coisa, nós temos a capacidade, nós gostamos de comer, gente. Então eu e a Amanda, a gente gosta muito de comer. Então a gente curte isso, por isso que a gente tem que fazer dietas aí constantemente. Porque senão, meu Deus do céu, né? Mas por gostar muito de comer, nós gostamos muito de comer coisa boa também. E muitas vezes nós gastamos, e muitas vezes, olhando para o nosso orçamento, eu falo, não, olha, eu não tenho problema nenhum em abrir mão de algumas comidas para ser fiel no Senhor, para poder ajudar as pessoas, para poder cuidar de homens e mulheres que precisam. Por quê? Porque meu estômago não é mais importante do que as pessoas. Pessoas avarentas olham para o seu estômago primeiro. Pessoas avarentas olham primeiro para aquilo, e eu não estou falando de básico, mas estou falando de tantas coisas que nós gastamos que são fúteis, que não precisariam, que tem pessoas que às vezes estão faltando básico, que a gente não consegue pegar um pouco da gente, às vezes deixar de comer um fast food no final de semana, que hoje em dia você não gasta menos de R$100 num fast food, e aí muitas vezes nós não temos a capacidade de pegar esse dinheiro e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Compartilhar com alguma família que está sem comer uma mistura, sem comer uma carne há alguns dias. Muitas vezes nós não temos a capacidade de compartilhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí então Jesus, ele trabalha isso naquele momento, ele está falando, olha, se os seus olhos forem generosos, todo o seu corpo será bom. Agora, se os seus olhos forem avarentos, orgulhosos, só pensarem em você mesmo, todo o seu corpo será trevas, porque nós não podemos, em nenhum momento, servir a 2 senhores. Nós não podemos, não tem como servir a 2 senhores. E aí então Jesus, ele continua sobre o ponto que fecha esse capítulo 6, onde está a nossa prioridade. E é interessante, que ao lermos o texto, e vamos ler agora, diz assim, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo que a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabem que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Jesus fecha essa perspectiva. Lembra que ele está trabalhando sobre como fazemos, por que fazemos as coisas, quem é o nosso governo, quem que é o nosso rei. Depois ele trata a nossa
quem nós estamos vivendo, Ele trata a avareza no nosso coração, Ele trata o porquê nós estamos dando, ou porquê nós não estamos dando, ou porquê nós fazemos e as nossas motivações em relação a isso, generosidade ou avareza. E agora Ele fecha esse capítulo 6, nos fazendo pensar em algo que é essencial, as ansiedades da vida. Por quê? As pessoas que vivem atrás, correndo atrás de dinheiro, a tendência é que ele vive igual um cachorro correndo atrás de seu próprio rabo, ansioso, preocupado, com coisas que ele não pode fazer. Por quê? O que nós podemos fazer, precisamos fazer. Trabalhar, e aí a Bíblia é clara sobre isso, o trabalhador é digno do seu trabalho. Paulo vai dizer lá numa das cartas para as suas igrejas, ele fala, olha, aquele que trabalha, ele é digno do seu trabalho. Se ele não trabalha, que ele não coma. Paulo é bem pesado nesse sentido. Mas nós sabemos que o trabalho faz parte do processo da vida. Então nós precisamos entender que aquilo que nós precisamos fazer, mas nós não devemos estar preocupados antecipadamente com as coisas que nós não podemos mover. Nós não lidamos com amanhã. Nós não podemos mudar ou converter o amanhã. Isso não está dizendo sobre planejamento, porque eu sou daqueles que você precisa se planejar para muitas coisas que ainda mais coisas que custam, nós precisamos nos planejar, mas nós não devemos nos preocupar ou viver ansiosos demasiadamente pelas coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós não controlamos nada. E é esse o grande ponto que Jesus traz para nós. Pessoas que vivem de forma avarenta, ou que vivem correndo atrás de dinheiro, ou que vivem fazendo coisas para aparecer, têm uma tendência e acham uma coisa, que controlam tudo, que podem controlar todas as coisas. Jesus traz para nós de forma muito clara que nós não controlamos nada. Ninguém aqui pode dizer, olha, eu vou viver até os 100 anos, de cravar e falar, eu só morro quando tiver 100 anos. Ninguém pode fazer isso, porque você não pode acrescentar nenhum côvado da sua vida. Você não comanda isso. Você pode ter um piripaque daqui a pouco, cair aqui. Conheço amigos que são jovens, que faleceram de infartos fulminantes com 30 e poucos anos de idade. E muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas e não entendemos que Jesus está dizendo para nós que buscar o reino de Deus na sua vida não é encaixar Deus e o reino no meio da sua vida, mas é construir a sua vida a partir de Deus. E aí então nós viemos na terceira pergunta: quem é o seu Senhor? Porque muitas vezes nós gostamos de Jesus, o Salvador, mas nós não gostamos de ter Jesus como nosso Senhor, que dá regras, que comanda a nossa vida, que nos direciona para fazer as nossas escolhas. E às vezes nós fazemos um monte de escolhas erradas, e aí quando dá tudo errado, a gente fala, Deus, o Senhor não está me vendo. E aí Deus está falando, eu estou te vendo, mas você não perguntou a minha opinião, você não quis a minha direção, e aí agora precisa corrigir as consequências das suas próprias escolhas. Então Deus ele está dizendo, olha, só existe um padrão para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Deus é quem dirige a nossa vida. Deus é quem dirige e organiza a nossa agenda. Deus é quem dirige e organiza o nosso bolso. Deus é quem dirige e organiza os nossos sonhos. Deus é quem dirige e organiza as nossas decisões. Deus é quem dirige e organiza os nossos relacionamentos. Então Jesus, ao trabalhar essa perspectiva, Ele está dizendo, olha, entenda algo. O reino de Deus, aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, eles entendem que eu governo a sua vida. Para esse tipo de pessoa, eu tenho uma promessa. Tudo que ele precisar como provisão será sustentado, ele será cuidado. Deus
Ele está dizendo que Ele cuidará da gente. Ele não está prometendo luxos, mas Ele está prometendo fidelidade. Mas para quem? Para quem vive e busca o reino de Deus e a sua justiça. Para quem quem vive com a perspectiva de que Deus é o Senhor, Ele tem uma promessa para nós. Fidelidade, sustento, cuidado, propósito. A partir disso, nós poderemos viver uma vida não ansiosos, que a ansiedade é comum do ser humano. Você passar por alguma coisa e ter um ambiente de ansiedade, ficar ansioso por alguma expectativa que vai acontecer. Agora, viver ansioso é um pecado. Viver uma vida ansiosa é pecado bíblico, porque a ansiedade, ela tira nós do ambiente correto da vida de Deus. Então, quando nós estamos olhando para isso, Deus está dizendo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Para esses temos uma promessa: fidelidade, graça, cuidado e libertação, cura na ansiedade. A ansiedade é um culto, ou é o culto diário a um futuro sem Deus. Porque todas as vezes que nós vivemos uma vida ansiosa, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não está cuidando, então eu tenho que me preocupar com o meu futuro. Eu tenho que me preocupar demasiadamente. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer uma questão. Quando estamos planejando, nós devemos colocar perante o Senhor e entregar a Ele as nossas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então a grande pergunta para nós é: quem tem sido o nosso Senhor? Isso talvez seja a grande pergunta de Jesus para nós. Quem tem governado a minha e a sua vida? Quem tem governado as nossas formas de lidar com a vida? Relacionamentos, trabalho, dinheiro. Quem tem governado a forma como nós vivemos a vida? Quem tem sido o Senhor sobre a nossa vida? Então Jesus nos convida a olharmos para dentro de nós. E ao olharmos para dentro de nós, Ele nos convida para reavaliarmos quem tem sido o Senhor sobre as nossas vidas. Quem tem sido o Senhor sobre os nossos corações. Às vezes o Senhor sobre o nosso coração não é nem o dinheiro. Às vezes é o nosso próprio egoísmo. Às vezes é o nosso próprio cêntricos, humanistas. O homem está no centro de tudo, eu estou no centro das coisas. Nós não estamos. Mas muitas vezes nós nos colocamos nessa realidade. E eu quero então, meu irmão, orar por você. Eu quero clamar ao Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de clamar ao Senhor. Para que o Senhor possa tratar o Espírito Santo dele no seu coração. Possa tratar a sua vida nesse momento. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, eu quero te convidar você a clamar ao Senhor nesse momento. Então não perca essa oportunidade. Eu quero te convidar a orar nesse momento ao Senhor. E eu quero te convidar a se perguntar: quem tem governado a sua vida? Às vezes você percebe que não é Deus que está governando a sua vida. E aí você precisa se arrepender, você precisa entregar o controle da sua vida para Deus, precisa entregar a sua vida para o Senhor novamente, falar: Deus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Às vezes você tem percebido que não é o Senhor que tem governado o seu coração, você precisa clamar a Deus: Deus, governe o meu coração, Deus, governe a minha vida, governe tudo que eu faço, tudo que eu sou. Eu quero te convidar a orar por isso. Tem esse tempo para orar ao Senhor.
Pai, nós não queremos ser governados pelas nossas próprias crises. Nós não queremos ser governados pela nossa ansiedade. Nós não queremos ser governados por aquilo que achamos que é bom. Nós não queremos ser governados por nós mesmos. E nós não queremos de maneira nenhuma ser governada por Mamon ou pelo diabo, Pai. Mas nós queremos ser governados pelo Senhor, Pai. E a minha oração nesse momento, por mim, por cada um dos meus irmãos e irmãs, é que o Teu Espírito Santo governe as nossas vidas. Mas nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, porque sabemos que se o Senhor não governar a nossa vida, nós não temos perspectiva nenhuma de futuro. Nós não temos perspectiva nenhuma, em lugar algum, Pai. Por isso nós queremos clamar mesmo, Espírito Santo de Deus. Fala com os nossos corações, Jesus. Ministra e toca nas nossas vidas e diariamente transforma o nosso interior, ó Pai. Faça que nós possamos rever as nossas prioridades, aquilo que tem dominado nosso ser. E em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser bons, que a nossa vida possa ser cheia de luz, para que nós possamos diariamente proclamar o Teu reino da Tua graça, Pai. Por isso, Espírito Santo, trabalhe os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Quero te convidar a se preparar para esse tempo de ceia. E ao se preparar para esse momento, quero te convidar para que juntos nós possamos celebrar da graça do Senhor. Ju, chama as crianças para mim, por favor. Esse tempo de ceia é um tempo extraordinário de Deus sobre nós. Tempo de nós podemos compartilhar da vida, da graça, do poder do Senhor sobre nós. Compartilhar disso é de muita alegria. E a palavra do Senhor nos convida a compartilhar da ceia do Senhor sobre essa perspectiva de graça, de presença, de alegria, de vida de Deus sobre nós. De senhorio do Senhor sobre os nossos corações. Por isso nós podemos participar dessa mesa que está posta com alegria, com graça e com vida. E eu quero te convidar nesse momento você a participar conosco com essa alegria do Senhor, com essa perspectiva do Senhor. Eu quero nesse momento convidar o Wellington e o seu Isaías para estarem aqui, nos auxiliando nesse tempo. Então eu quero te convidar a juntos nós orarmos ao Senhor, consagrando esses elementos, clamando pela graça dele sobre nós. Então estenda as suas mãos. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que não é pelo que nós podemos fazer, não é pela nossa bondade, mas é por sua graça, pelo favor imerecido do Senhor. O Senhor derrama misericórdia e graça sobre nós, o Senhor nos sustenta. Eu quero clamar nesse momento pela vida do Senhor sobre nós, Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, cuidar das nossas vidas, nos fazer mesmo viver uma vida que glorifique ao Senhor, Deus, abençoando mesmo, derramando a Tua graça e a Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos da ceia, celebrando ao Senhor como memorial, sabendo que é pela misericórdia do Senhor que fazemos isso, Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Amém, Jesus. E amém. Aleluia. E eu quero te convidar, meu irmão, a se colocar de pé. Sobre como, algo que eu sempre gosto de lembrar aos irmãos,
que nós não participamos disso aqui porque nós somos bons. Não é pelo aquilo que nós fazemos. Porque se fosse, nós estávamos perdidos. Ninguém ia participar, nem mesmo eu. Mas nós participamos da ceia do Senhor pela graça que o Senhor derrama a nós. E a própria palavra de Deus nos diz que se nós temos alguns crivos para nós, que é: estamos em paz com Deus, estamos em paz conosco mesmo, estamos em paz com o nosso próximo. Não há nada que nos impeça de participar. E se em algum desses âmbitos nós estivermos impedidos, nós podemos agora mesmo pedir perdão para Deus, prometermos que nós vamos, se depender de uma reconciliação, que nós vamos nos reconciliar e participarmos livremente da ceia do Senhor. Então a ceia, não existe impedimentos, que o próprio Deus nos deu a graça, nos deu a oportunidade de viver para Ele, e nós podemos desfrutar disso. Então, quando nós começarmos a cantar, você vai poder vir buscar o seu pão, do seu cálice. Essa canção nos lembra sobre o sacrifício de Jesus. Mas eu quero que você venha com essa perspectiva. Como nós sempre dizemos, as crianças vêm primeiro acompanhadas dos seus responsáveis. Depois nós vamos com os mais experientes. Amém? Então vamos juntos adorar ao Senhor. Nós podemos declarar isso com graça, com vida, com alegria do Senhor. Nós podemos dizer: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pode nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Nós podemos declarar o mais rejeitado, mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse
Quero te convidar, meu irmão, nesse momento nós a celebrarmos do corpo e do sangue de Jesus com essa perspectiva de que o nosso Deus, o Cordeiro de Deus que foi entregue por nós, Ele nos faz viver para manifestar a sua graça, o seu poder e a sua alegria. E nós podemos celebrar com graça, com alegria, com vida do Senhor sobre nós. Então comamos e bebamos com a alegria do Senhor sobre nós. Convidar a declarar isso. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Nós podemos dizer que Ele foi rejeitado, ainda assim Ele carregou a minha, a sua iniquidade. Mas rejeitado Entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. podemos dizer isso. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos tratos e amou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Nesse momento, queridos, como último ambiente do culto, eu quero te convidar a, junto conosco, chamar todos os líderes que foram eleitos no dia 23 de novembro. Eu quero chamar eles todos aqui à frente. Pode
Pode vir, gente. Todos os líderes que foram eleitos e os que da clã também, já permanecem, né? Foram reeleitos. Ô, gente, pode tampar a mesa aí por enquanto, não é pecado não. Vocês vão estar tudo certo. Pode colocar aí que eu preciso disso. Vocês mais próximos aí, isso, junta aí, vai, gente, junta aí. Ô Fer, tira uma foto pra nós aí. Pode sentar, queridos, vocês. Olha todo mundo lá. Amém, queridos. Algo. Não, vocês permanecem aí. Achei que vocês iam sumir. Não, então tá bom. Achei que vocês estavam assumindo. Mas como igreja, nós elegemos os nossos irmãos e irmãs como nossos representantes. E eu gostaria de ungir a vida de vocês nesse tempo. Como servos do Senhor, como servos daquilo que nós temos feito, da igreja do Senhor, e nós queremos mesmo clamar para que vocês possam ser cuidados, abençoados, ungidos, renovados pelo Senhor neste tempo. Aqueles que permanecem, que Deus mande renovo, para que permaneçam por mais tempo. Aqueles que começam, que Deus mande graça e vida, para que possa ser a presença do Senhor sobre nós também, sendo inundado. Então eu quero te convidar, aqueles que podem estarem de joelhos, quem não puder, o seu brito está travado, então não desce, pelo amor de Deus. Mas depois, se você não subir, vai dar mais trabalho para nós. Mas aqueles que podem, nós vamos orar pela vida de vocês. Os irmãos que estão aí sentados, eu quero convidar a estender as mãos pelos nossos queridos e orar abençoando a vida deles. E nós vamos ungí-los nesse tempo. Espírito Santo de Deus, eu quero ungir a vida de todos esses líderes com a tua presença, com a tua graça, com o teu poder. E eu quero clamar em nome de Jesus, Deus. Abre mesmo os olhos espirituais deles constantemente, para que eles recebam diariamente da visão do Senhor, do cuidado do Senhor, da presença gloriosa do teu Espírito Santo, para que nos seus ministérios, tudo aquilo que eles têm servido, os nossos irmãos e irmãs, que eles têm servido o corpo de Cristo, eu quero clamar em nome do Senhor Jesus, que eles possam ser ungidos, abençoados. Fortalece as suas mãos, fortalece o seu corpo, o seu físico, o emocional de cada um deles, para que em nome de Jesus, nenhuma seta, nem o dardo do diabo possa alcançá-los, que eles possam em todo o tempo, Deus, serem abençoados pelo Senhor, serem ministrados pela tua presença, e que o teu amor,
que a tua graça possa sustentá-los em todo momento, Pai. Eu os abençoo neste tempo, clamo pela vida do Senhor sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, amém, Jesus, e amém, Senhor. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Amém. Que bênção, queridos, que o Espírito Santo possa nos abençoar em todo o tempo. Podemos assentar. Vocês podem se assentar, muito obrigado. Queridos, nós nosso boletim, a Amanda está indo lá buscar, estava imprimindo. Então você vai perder, aqueles que gostam do físico, vai poder usar. Também tem a versão digital, já está no grupo. Então você já pode se preparar. Avisos específicos que você precisa se atentar para isso. Nosso dia do grupos pequenos, o nosso dia da nossa ceia, que a Cléo vai falar daqui a pouco, nosso dia da nossa culto de virada, e também já colocando, né, o nosso começo do ano. Em janeiro nós teremos e consagraremos o nosso ano. Teremos 3 semanas de jejum, cada semana um tema específico, preparando o nosso ano, orando a Deus, clamando a Deus. Eu vou explicar mais sobre isso, vou lançar também algumas informações para que você possa já ir se preparando para jejuar nesse tempo. E nós encerraremos o jejum no dia 20, no final de semana, dia 23, com uma vigília no dia 23, com o nosso culto no dia 25, e a missionária Ceci estará conosco nesse tempo. Então já se prepare para isso aí, que vai ser uma bênção de Deus. Pena, não sei se eu estarei, mas que Deus abençoe quem estiver, né? Então, eu não sei se eu vou ficar na Cátia até o ano novo. Não é no ano novo? Ah, então tá. Então, se Deus permitir, se Deus me der vida, quem sabe, né? Bom, o que eu queria falar é sobre o almoço nosso do dia 21. Eu coloquei ali fora o papel com as coisas que devem ser trazidas para o almoço. Tem carne, tem salada, tem, que mais? Arroz, porque a gente não quer fazer nada aqui na igreja igual das outras vezes. Então, você traz o seu prato pronto. Se é carne, a gente acaba esquentando aqui no forno, né? E também, gente, como é bom depois da comida, uma sobremesa, né? Quem quiser e puder e souber fazer um pudim, né? Um pavê, alguma coisa, quem não souber, traga um sorvete, né? O sorvete vai muito bem nesses dias de calor. Então, não esqueça, depois, no final, você ir ali fora, dar o seu nome. Assim, a gente fica sabendo também quem vai participar do almoço. Tá bom? Obrigada. Bênção, gente. Então, ali fora, quando você olhar, você tem que colocar o seu nome e, se puder, colocar o número de pessoas que vai estar com você. Porque, às vezes, você coloca só o seu nome, e aí vai convidar mais alguém e tudo mais, coloca o seu nome, 3 pessoas. E aí o número total conta com você, tá bom? E aí você vai poder colocar ali. Isso, é porque tem os quadradinhos, né? Aí você vai colocar o seu nome no quadradinho do que você vai trazer. E aí você especifica, na linha que você vai trazer, você já especifica ali e coloca a quantidade de pessoas para que a gente já possa se organizar. Tem toda a questão da mesa, tudo certinho, você já vai poder se preparar. Então é o que você vai trazer e uma sobremesa também, se você puder. Isso, por família. E aí você traga para sobrar, tá, gente? Então, assim, nós come bem. Então, venha com a graça de Deus abençoando nós também. Amém? Então, se coloque de pé, queridos. Vamos encerrar o nosso culto. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, pela vida de cada homem e mulher dessa igreja. Pela vida de cada criança. Pela vida de cada pessoa que nós temos convivido, Deus, nesse tempo. Obrigado por podermos termos a liberdade de cultuar ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que isso é graça, favor do Senhor sobre nós. Nós queremos clamar pela nossa semana, Deus. Nós já declaramos que começamos a nossa semana
adorando ao Senhor, engrandecendo ao teu nome, te entregando tudo que acontecerá, sabendo que o Senhor governa a nossa vida. Nós queremos continuar a clamar, para que o Senhor possa continuar a sustentar, direcionar as nossas vidas, livrar as nossas vidas, tudo aquilo que possa estar ao nosso redor, que não venha do Senhor, também de pessoas mal intencionadas que possam tentar contra as nossas vidas. E Espírito Santo de Deus, que a tua graça, o teu cuidado, o teu amor possa estar e permanecer sobre cada um de nós. Por isso nós oramos nesse tempo, nós clamamos pela sua bênção sobre nós, pelo seu sustento, pela sua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, crendo no teu amor, no teu cuidado. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo de Deus, esteja e permaneça sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que até nos encontrarmos novamente, essa graça, essa paz, essa vida, possa sustentar os nossos corações e mentes no Senhor e para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estenda a mão por irmão que está ao teu lado, declare isso sobre ele. Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. À sua frente, o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, a chuva cai a suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, Conserta a palma. que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, tua brisa lhe traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre. que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado.